Me permitam hoje falar das glândulas paratireoides. Nós já falamos aqui com vocês sobre esse tema. Hoje eu gostaria de conversar mais no aspecto patológico do hipoparatireoidismo, do hiperparatireoidismo e de uma esperança de cura para pacientes com hipoparatireoidismo, que é o transplante de paratireoides. As paratireoides são glândulas muito pequenas, do tamanho de uma ervilha, e que dão todo o metabolismo do cálcio dos ossos no nosso corpo. Às vezes confundidas com a tireoide, elas ficam por detrás delas, são em número de 4. Algumas pessoas têm 3, outras pessoas podem ter 6, 9, mas a média na humanidade são 2 de cada lado por detrás da tireoide. Elas são muito pequenas, mas têm uma importância gigantesca para o nosso metabolismo. E qual é a função especial das paratireoides? É a função vital do equilíbrio do cálcio no nosso corpo. As paratireoides produzem o PTH, o paratormônio, que é como que um defensor, um guardião do nível de cálcio no nosso corpo. Toda vez que o sangue está com cálcio baixo e que passa pelas paratireoides, elas identificam essa situação e produzem o PTH, o paratormônio, que vai buscar recrutar da nossa reserva óssea de cálcio, dos ossos, o cálcio para aumentar o teor de cálcio no sangue. Da mesma forma, o PTH, o paratormônio, ajuda na absorção de cálcio no intestino. E com isso, faz com que o cálcio que estava baixo no sangue suba, normalize o seu teor. Agora, quando o cálcio está elevado, passa no sangue, nas paratireoides, elas identificam que está na hora de diminuir a produção do PTH, do paratormônio, para que nossos rins lavem esse sangue com excesso de cálcio e o cálcio também se normalize. Então esse balé do cálcio é feito por essa guardiã, que é a paratireoide, através da produção do paratormônio. E quando as paratireoides falham em produzir o PTH? Essa é uma condição muito importante. A doença chamada hipoparatireoidismo, e aqui eu queria falar com os pacientes que têm isso e sabem quão difícil é conviver com o hipoparatireoidismo. É a condição em que as paratireoides ou produzem muito pouco paratormônio ou não produzem nada. E com isso há uma baixa muito grande do cálcio e uma série de complicações. Novamente, o cálcio ele é fundamental para a nossa ossificação, para uma série de reações como contrações musculares, transmissão neurológicas, uma série de aspectos cardiológicos, e a baixa do cálcio pode inclusive levar a riscos de convulsões e paradas cardíacas. Quem tem hipoparatireoidismo sabe as dificuldades e os sintomas muito complicados. Cãibras, ansiedade, às vezes até a tetania, que é a contração muscular intensa. E o hipoparatireoidismo, ele tem algumas causas, mas a mais comum, a principal, é a cirúrgica, especialmente a cirurgia da tireoide. Existe uma situação anatômica muito peculiar. A artéria tireoidiana inferior é a artéria principal que nutre não só a tireoide, mas as paratireoides. E toda vez que se vai fazer uma cirurgia de tireoide, é necessário ligar muito bem os vasos para que não haja sangramento, hematoma, reoperação, que são coisas muito arriscadas. Então o cirurgião ele pode, com o cuidado de evitar o sangramento, acabar deixando essas paratireoides mal vascularizadas, ou mesmo por conta delas serem muito grudadas e muito pequenas na tireoide, elas podem acabar saindo uma, duas e ainda ter a desvascularização das outras, fazendo com que essas paratireoides não consigam produzir o paratormônio necessário. Quem tem hipoparatireoidismo sabe, os sintomas eles podem ser tanto agudos quanto crônicos. Sintomas agudos desagradáveis como cãibras, formigamento nos lábios, formigamento nas pontas dos dedos, dos pés, chegando ao ponto de situações agudas e gravíssimas como a convulsão, a tetania. E os sintomas crônicos, eles estão muito relacionados às dificuldades
do tratamento do hipoparatireoidismo com medicação. A forma mais comum de se tentar evitar esses sintomas é o uso via oral do cálcio e do calcitriol, o sigmatriol, o rocaltrol, que são medicações que vão tentar aumentar o cálcio no sangue, já que esses pacientes não produzem de forma efetiva o paratormônio. O uso do cálcio, do sigmatriol, calcitriol, rocaltrol diariamente, por si só, já é complicado para os pacientes. Os pacientes às vezes têm que usar 6, 8, 10, 12 comprimidos diários dessas medicações. O mais delicado é que, mesmo assim, pode haver uma flutuação diária do nível do cálcio. Alguns pacientes com a mesma dose podem passar a apresentar a hipercalcemia ou a hipocalcemia. O teor de cálcio no sangue, apesar de tanta medicação, ele não é estável e pode variar. E um dos calcanhares de Aquiles desse tratamento é exatamente a função renal. A partir da prolongação da necessidade por 1, 2, 3 anos dessa quantidade de comprimidos de cálcio, outras medicações, esses pacientes podem ter a função renal agredida lentamente e, com isso, um problema muito grande com o excesso de cálcio na urina, o trabalho excessivo do rim para limpar todo esse cálcio. Portanto, mesmo com tantos comprimidos, a pessoa pode ter uma situação flutuante de cálcio muito elevado, exigindo muito trabalho do rim, ou de cálcio muito baixo e os sintomas já falados de cãibra, formigamento, etc. Recentemente, nós tivemos a produção do paratormônio sintético, do PTH sintético, que é dado através de injeções diárias. O paciente toma essas injeções e esse hormônio sintético tenta mimetizar o trabalho do PTH, diminuindo esse excesso de comprimidos de cálcio e vitamina D. E com isso vai poupando mais a função renal. O grande problema é que esse PTH sintético ele é caro, ele precisa de injeções diárias e em alguns estudos experimentais mostra que ele pode induzir tumores ósseos, especialmente o osteosarcoma, que é um tumor muito agressivo, se usado por muito tempo, de forma que ele é um vislumbre de auxílio para os pacientes que têm hipoparatireoidismo, mas tem suas recomendações limitadas. Com todas as dificuldades que o paciente que tem hipoparatireoidismo passa, um grande alento e uma real esperança é o transplante de paratireoide. O transplante de paratireoide começou através dos pacientes que têm uma doença oposta, que é o hiperparatireoidismo, por razões várias. Uma das glândulas paratireoides, ou todas, começa a produzir muito paratormônio, fazendo com que o cálcio seja muito retirado dos ossos, tornando os ossos frágeis, o cálcio fique muito alto no sangue e os rins tenham que trabalhar muito para limpar, lavar esse excesso de cálcio no sangue. Então, o autotransplante passou a existir quando a medicina passou a cuidar dos pacientes com doença nas paratireoides, especialmente aqueles pacientes que adoeciam as 4 paratireoides, retirando essas paratireoides doentes do paciente e pegando ou uma ou metade de uma e enxertando, transplantando para uma área do corpo, geralmente o antebraço, para que esse paciente também, tratando o hiperparatireoidismo, não ficasse com hipoparatireoidismo, já que as 4 glândulas estavam sendo removidas. Esse enxerto de paratireoide, que é um autotransplante, foi o primeiro movimento para fazer um equilíbrio entre o hiper e o hipo. A partir daí, o alotransplante, que é o transplante de um outro indivíduo que tem a doença do hiperparatireoidismo para o paciente que tem a doença do hipoparatireoidismo, então é como se fosse aquela máxima do Robin Hood, né? Tirar de quem tem muito para dar para quem tem pouco. A pessoa que tem hiperpara,
ele tem um excesso de paratormônio por conta da paratireoide doente, e aí ao retirar uma paratireoide doente dessa pessoa, ou mais, essa paratireoide pode ser beneficiada se transplantando para quem tem a doença do hipoparatireoidismo. Esse alotransplante pode ser de cadáver saudável, em que se pega essas paratireoides para transplantar para quem não tem a produção do paratormônio. Pode ser inclusive de doador vivo saudável, o que é muito raro. Nós tivemos a honra de fazer um caso com um resultado muito bonito, uma mãe vendo o sofrimento da sua filha com hipoparatireoidismo, doou 2 paratireoides que hoje funcionam de forma muito bonita nessa paciente. E podemos ter a forma mais comum, que é o alotransplante de um paciente vivo doente, que tem o hiperparatireoidismo, que precisa se beneficiar retirando uma paratireoide doente ou mais, e essa paratireoide doente, ela vai, ao ser retirada de quem tem a doença do hiperparatireoidismo, beneficiar essa pessoa que ficará livre dessa doença. Mas essa paratireoide doente pode ser a esperança do paciente que tem o hipoparatireoidismo, que não tem produção de paratormônio, que receberá, é verdade, uma paratireoide doente fragmentada em 1/3, em metade, em uma quantidade menor, para que passe a produzir esse hormônio tão importante, o paratormônio, para todas essas atividades do cálcio, e que com isso aquela pessoa que estava às vezes usando 10, 12, 14 comprimidos de cálcio e vitamina D e calcitriol, ela passe a retirar essas medicações e viver com a produção de PTH, de paratormônio, eficiente e saudável. Eu gostaria de me dirigir especialmente àquelas pessoas que trabalham com a doença de paratireoide, nefrologistas, endocrinologistas, os pacientes que têm hipoparatireoidismo. Nós temos muito a oferecer, desde que, através de uma medicina interdisciplinar, de um time de especialistas, e o transplante de paratireoide, ele pode oferecer a quem praticamente não produz paratormônio, basicamente um recomeçar de qualidade de vida, de bem-estar, de forma que o nosso trabalho hoje é buscar fazer essa ponte de contato entre os pacientes que têm hiperparatireoidismo, que precisam retirar a paratireoide doente, para que os pacientes que não têm produção de paratormônio, por uma série de razões, em especial cirúrgica, ele possa se beneficiar daquela paratireoide que não mais serve para o paciente do hiperparatireoidismo. As pesquisas se prolongam, as pesquisas continuam. Um cuidado com a questão imunológica é extremamente importante, mas uma dose muito menor de imunossupressores pode ser dada por um período muito mais curto do que em outros transplantes, de forma que o transplante de paratireoide é algo que todos os médicos que lidam com pacientes com hipoparatireoidismo devem se engajar e buscar oferecer da melhor forma possível para que esses pacientes tenham todo o benefício dessa nova técnica. Gostaria até de reforçar, o canal do YouTube nós buscamos fazer vídeos mais prolongados, mais profundos, e estamos à disposição para que você envie sua dúvida, seu questionamento. Nós teremos o maior prazer de interagir com você respondendo. Temos também outras redes sociais, a exemplo do Instagram, do TikTok, em que a gente tenta fomentar esses conhecimentos para o bem das pessoas que têm uma patologia, que precise buscar informações e esclarecimentos. Em todas, será sempre uma satisfação poder responder a qualquer indagação, pergunta, dúvida. Deixamos sempre as nossas redes registradas aqui embaixo no vídeo para que vocês possam cada vez mais interagir conosco.